Olá pessoal, muito boa tarde para vocês. Mais uma vez estamos aqui, né, para continuarmos nossos estudos sobre as ideias iluministas que chegam à América, né? Nós já falamos sobre o iluminismo, já conversamos diversas vezes sobre essa maneira de pensar que surgiu lá na França no século XVIII e se espalhou pelo mundo. Eu já mostrei para vocês de que maneira ele ocorre, né? Como ocorre o iluminismo em diversos países do mundo. Já vimos no capítulo anterior que as ideias iluministas chegam à América. E quando elas chegaram na América, elas causaram uma série de coisas, principalmente no Brasil, né? No Brasil nós tivemos duas revoluções, duas, vamos dizer assim, conjurações, falando mais certo, né? O que aconteceu no Brasil, conjuração. A baiana, que era uma luta pela... Eles não queriam a mudança da capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro, né? Queriam acabar com a discriminação, queriam uma maior valorização das pessoas que trabalhavam, dos escravos, além de diminuir o preconceito com aqueles escravos que existiam na região de Salvador, território de Salvador ali. Então, e também lutavam pela independência, né? Já que vai mudar a capital daqui, nós vamos tornar-nos independentes. Algo que o governo português não deixou ocorrer. E a conjuração mineira. Lembra dos altos impostos cobrados dos mineradores que encontravam ouro na região das Minas Gerais? Eles cobravam um imposto muito alto sobre aquelas pessoas e então eles queriam diminuir esse imposto, né? E o principal líder era o Tiradentes. Tanto é que ele também foi a principal pessoa que mais sofreu, né? O seu plano foi contado, então ele foi, vamos dizer assim, esquartejado, espalharam as partes dele pela cidade para que servisse de exemplo, para que ninguém mais ousasse duvidar do que o governo português era capaz de fazer. Tá? Então são ideias iluministas. O Tiradentes era uma pessoa inteligente, era uma pessoa entendida. Os líderes da conjuração mineira, da conjuração baiana, também eram pessoas esclarecidas, pessoas que frequentaram as universidades da Europa e voltaram com essas ideias iluministas, né? Ideias contra a exploração, contra o abuso sobre as outras pessoas, o imposto que essas outras pessoas cobravam delas, né? Então são isso as ideias iluministas, tá? Só que dessa vez as ideias iluministas, elas vão dar certo. Nós estamos falando agora do capítulo 6, da página número 14 e 15, vamos falar sobre a independência do maior da América, dos Estados Unidos da América, tá? A independência dos Estados Unidos da América, ela também é baseada nas ideias iluministas. Vejam só, todos vocês perfeitamente sabem que os Estados Unidos ele foi colonizado pela Inglaterra, né? Essa ilhazinha aqui chamada Inglaterra, England, in English, Inglaterra. A Inglaterra foi quem colonizou os Estados Unidos, tá? Isso aqui é para ser o mapa dos Estados Unidos. Claro que ele vem mais para cá, mas eu não tenho muito espaço, então eu desenhei só a primeira metade, a primeira parte. Por que eu desenhei só essa parte? Porque no primeiro momento, pessoal, quando eles descobrem os Estados Unidos, que eles vêm para cá, os ingleses vêm para cá, por que eles vêm para cá, professor? Se eles têm memória da Inglaterra, essa terra aqui é habitada por índios, porque a Inglaterra, meus amigos, vejam só, ela já estava sofrendo com um problema habitacional. Aquela ilha daquele tamanho, ela já não tinha tanto espaço suficiente para colocar tantas pessoas morando ali. Somado a isso, a Inglaterra ela estava dividida em duas religiões. Era o anglicanismo e o puritanismo. Havia um conflito entre essas duas religiões, né? Então, eles ofereceram terras para aquelas pessoas que estavam morando em locais, vamos dizer assim, pequenos, elas não tinham uma terra para produzir, elas não tinham comércio, elas não estavam conseguindo se estabelecer na Inglaterra, estava ficando pequena a Inglaterra para tanta galera. Então eles oferecem terra para esse pessoal, que é colocado em vários barquinhos e vem colonizar esse novo território deles. Eles chegam para cá. Num primeiro momento, as terras ao norte dos Estados Unidos elas são dedicadas ao comércio, à indústria, à pequena indústria. Claro que não é uma indústria daquela totalmente eufórica, produção industrial como já tínhamos na Inglaterra. Mas eles têm uma indústria, pequena indústria de base desse começo. E as terras ao sul do continente dos Estados Unidos, desculpa, galera, continente aqui, as terras ao sul dos Estados Unidos, elas são destinadas mais ao plantio, à lavoura, à agropecuária, elas são mais, vamos dizer assim, voltadas para a produção agrária, tá certo? E essas pessoas vêm da Inglaterra para os Estados Unidos. Só que a Inglaterra, ela também era um berço do iluminismo. Ela tinha vários pensadores, ela tinha vários filósofos, cientistas, pessoas que não concordavam com tanta exploração. Mas que exploração, professor? O governo está dando uma terra para eles morar? Calma, já vamos ver de que maneiras eles serão explorados. A Inglaterra tem esse território que é da Inglaterra. Essa ilhazinha aqui, a Inglaterra, manda em todo esse território aqui.
embora eles estejam usando principalmente só o litoral nesse momento, mas a Inglaterra, ela é proprietária de todo esse território aqui. O exército inglês, ele é muito poderoso, ele é muito forte, ele é muito bem organizado. A marinha inglesa é a melhor marinha do mundo nesse momento da história, né? Muito bem, as pessoas chegam aqui, vão se estabelecendo, vão criando raízes, vão produzindo, e aí a Inglaterra promove uma coisa chamada monopólio comercial. O que é o monopólio comercial, caros alunos? Tudo que for produzido nesse território deve ser levado para a Inglaterra. Tá? As exportações, por exemplo, os Estados Unidos aqui, que ainda não era Estados Unidos, era uma colônia, aqui é a colônia e aqui é a metrópole. Como se aqui fosse o sítio e aqui é a cidade. O que é produzido aqui no sítio é levado para essa cidade, mas só para essa cidade, não para outras, tá? Voltando ao assunto, tudo que é produzido na colônia americana é levado para a Inglaterra. E de lá da Inglaterra, eles vendem para quem eles bem entendem e ganham o lucro que eles tanto sonharam. Sem que os colonos americanos possam repassar. Ah, mas eu produzo aqui, vamos dizer aqui que eu produzo... que eu produzo aqui trigo, milho, eu não posso vender esse trigo e esse milho para a França, vender esse trigo e esse milho para a África, para países da África. Nada, Nina, não. Tudo é produzido aqui, levado para a Inglaterra e ela vai redistribuir isso para outros lugares, tá? E tudo isso vai começando a deixar eles indignados. Mas nós trabalhamos, nós produzimos e aí vendemos para a Inglaterra por esse tamanho e a Inglaterra revende por esse tamanho. O lucro fica todo com a Inglaterra e quem pegou na enxada, no trabalho pesado foram os americanos. Começa a haver aí então um descontentamento por parte dos colonos americanos em relação à metrópole inglesa, né? E aí nós vamos ver o que vai entrar em prática, as ideias iluministas. Essas ideias de exploração, de não ser submetido a alguém, os iluministas vão começar a questionar. Os iluministas não, os jovens, aqueles americanos que foram estudar na Inglaterra, que voltam de lá repleto de ideias iluministas, da luta contra a exploração, da alienação, de não serem obrigados a pertencerem a esse país. Eles já começam a falar em independência. Não dependemos da Inglaterra, vamos caminhar com as nossas próprias pernas. Tudo isso já vai começar a mexer no cotidiano dessas pessoas, certo, meus amigos? Para a aula de hoje é isso, nós vamos começar a falar sobre a independência dos Estados Unidos. Eu quero que vocês leiam a página 15 e 16 e respondam as atividades da página 16. Aliás, a atividade da página 16. Leia a página 15 e 16, com a explicação que eu dei para vocês, e respondam essa atividade para mim, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.